Uma das seleções mais tradicionais do mundo, a Itália é a representação de um futebol sólido e consistente, porém nem sempre foi assim. Em mais uma edição da nossa série de documentários do Futebol na Veia, iremos contar para vocês a trajetória da seleção italiana nos anos 70, que com sua hegemonia conseguiu deixar para trás uma de suas piores fases na história. Após o bicampeonato nos anos de 1934 e 38, passados-se 30 anos, a Itália havia perdido toda a sua hegemonia no futebol mundial. A tradicional que despertava encantamento, temor, respeito e era sinônimo de conquistas, havia se tornado indiferente aos adversários. Os olhos dos torcedores italianos já não brilhavam mais. A seleção necessitava por mudanças. Foi então que no ano de 1968, enfim, a Azzurra parecia sair daquele limbo ao qual ficou imobilizada por longos 30 anos. A gana por vitórias e títulos parecia se reacender. Tudo começou com a conquista do inédito caneco da Eurocopa em disputa contra a Iugoslávia daquele mesmo ano. Mais tarde, no início da década de 70, voltou a fazer boas atuações e só não faturou a Copa daquele ano, pois esbarrou na final justamente com o fantástico esquadrão brasileiro composto por Carlos Alberto Torres, Tostão, Jairzinho e Pelé. Terminou o partido. Brasil, campeão del mundo, tricampeão universal, poseedor de la Copa Jules Rimet para sempre, em matrimônio que não terminará nunca. Apesar da derrota para a seleção brasileira, novamente a Itália conquistava o mundo. Aquela seleção apática foi substituída pela alegria nos passes dos talentosos Gianni Rivera, Sandro Mazzola e Luigi Riva. Anteriormente à Copa de 70, a Azzurra já estava embalada e determinada a conquistar a vaga. Durante as eliminatórias mostrou solidez ao jogar bonito diante adversários que vinham apresentando um bom futebol, como o país de Gales e a Alemanha Oriental. Luigi Riva e Sandro Mazzola casavam seu futebol perfeitamente com a bola. Na partida de ida jogaram bonito, mas a vitória magra em 1-0 diante do país de Gales e o empate em 2-2 com os alemães deixou a torcida desconfiada. Todavia, no jogo de volta, a Azzurra tratou de espantar a desconfiança e venceu ambas partidas com mais conforto, em placares de 4-1 diante o Gales e 3-0 diante os alemães. Com Enrico Albertozzi no gol, Tarcísio Burgnick na lateral direita e Giancito Facchetti na esquerda, além de Mazzola e Riva como referência no setor defensivo, o treinador da equipe, Ferruccio Valgarec, tinha em mãos um excelente plantel e sabia que podia ir longe na Copa, ainda que a maioria da imprensa não acreditasse no potencial do time. Antes de desembarcar no México, país sede da Copa do Mundo, a Itália disputou 2 amistosos. O empate em 2-2 diante a Espanha e a vitória em 2-1 ante a Portugal foram um empecilho de uma polêmica. Isso porque o técnico da seleção Valgarec não queria usar as grandes apostas do ataque, Mazzola e Rivera ao mesmo tempo. Sobretudo, pretendia usá-los em tempos diferentes. Esse rodízio ficou conhecido como staffetta, que significa revezamento em italiano, e por conta disso, nos 2 primeiros compromissos da equipe na Copa, Rivera não jogou. Contudo, a Itália conseguiu bons resultados. O primeiro foi um triunfo sobre a Suécia por 1-0. No confronto seguinte, em um empate sem gols contra a forte seleção do Uruguai, os italianos praticamente asseguraram a vaga para a segunda fase. Surpreendentemente, no último jogo da fase inicial, contra a seleção de Israel, Valgarec escalou Mazzola e Rivera juntos no segundo tempo, atendendo a pedidos da torcida, que estava pegando em seu pé. Entretanto, as expectativas foram quebradas, pois ambos craques apresentaram futebol abaixo do esperado. Assim, a partida terminou sem gols. Dessa maneira, com o pífio desempenho,
O treinador ressaltou os motivos pelos quais não escalava ambos jogadores juntos. Chegada à fase de mata-mata das quartas de final, a Itália enfrentou nada menos que os mexicanos, anfitriões da casa. Logo no início da partida, José Luiz González abriu o placar para o México. Na sequência, o zagueiro Pena fez gol contra e empatou o duelo. Sobretudo, foi na etapa complementar que o Nazionale deslanchou e balançou as redes mais 3 vezes, assim se classificando para as semis diante a Alemanha. Apesar de um ter substituído o outro na partida, Mazzola e Rivera brilharam cada um em seu momento. O resultado deu moral à equipe que iria com tudo para cima da Alemanha. O embate entre italianos e alemães era o mais aguardado pela imprensa do mundo inteiro. O fortíssimo poder ofensivo alemão contra a solidez defensiva da Itália despertava a curiosidade e o enigma em saber quem passaria adiante. Após anos de ressaca, enfim, a Itália novamente empoderava entre os grandes do futebol mundial. Na etapa inicial, Roberto Boninsegna abriu o placar para a Azzurra. No entanto, nos minutos finais do jogo, Karl-Heinz Schweinsteiger deixou tudo igual no marcador para os alemães, levando a peleja para a prorrogação. No tempo extra, as duas seleções fizeram um dos jogos mais incríveis da história do futebol mundial. Com 5 gols marcados, a partida ficou conhecida como o jogo do século. Em resumo, a partida terminou em 4-3 para os italianos com uma atuação excepcional de Rivera, autor de 2 tentos. Outra vez. Vamos lá. Bonita jogada de Rivera. Limpou, preparou, armou a canhota. Com aquela força que Deus lhe deu. E mandou a pelota bem no cantinho. A bola balançou, a rede... Copa del Mundo, Itália e Brasil. Hoy Brasil quiere romper... No dia 21 de junho de 1970, Brasil e Itália se enfrentaram na grande decisão da Copa do Mundo. Ambas seleções a essa altura eram bicampeãs mundiais e buscavam o tricampeonato. As equipes eram recheadas de craques, certamente uma final perfeita. Contudo, por mais que o mundo esperasse um jogo parelho e equilibrado, não foi o que aconteceu. Isso porque a Azzurra não foi páreo para o talento nato do time brasileiro. Com gols do Rei Pelé, Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto Torres, fora o baile, o Brasil fez 4-1 nos italianos, não dando chance alguma de reação. Incontestavelmente, a seleção brasileira mereceu a vitória e, consequentemente, o título, mas para a opinião pública da época, especialmente para a imprensa europeia, a Itália poderia ter jogado melhor e agredido mais a Canarinho. Após o jogo, o técnico italiano recebeu duras críticas devido à ausência de Rivera. No confronto decisivo que jogou apenas os 5 minutos finais, o camisa 14 vivia seu melhor momento no Mundial, e somente Vargarek não o notou.